que vai ter que pagar a pensão? Vem cá, doutor José Beraldo. Doutor José Beraldo, professor de Direito. Fica por aí que nós vamos ter que conversar. Eu vou receber aqui o autor do projeto, o deputado Paes de Lira. Tudo bem? Como é que vai? Tá bom? Prazer conhecê-lo. Tudo bem, deputado, por favor? Muito bem. Olha, o deputado, o senhor teve a ideia de um projeto diferenciado. Não é isso? Olha, Ratinho, sim, o projeto é diferenciado, mas é muito contemporâneo. E a ideia vem do fato de que há muitos casos e se trata de um verdadeiro drama social. O meu gabinete tem que ficar atento a tudo isso, especialmente o direito de família, que é uma preocupação central do meu gabinete. Senhor deputado, só para explicar, no caso do... deixa eu ver se eu entendo. A Madalena fez uma reportagem para a gente entender direitinho o assunto e depois a gente volta com o deputado, volta com o professor, doutor professor. Já que a gente, vamos ver a reportagem da Madalena, vamos ver. Polêmica. Agora, o deputado Paes de Lira, você também é a favor da pena de morte? Sim, eu sou a favor da pena de morte como um remédio social, Ratinho, mas não perco tempo com isso atualmente, porque existe uma vedação constitucional. É uma cláusula pétrea. O senhor também é contra o casamento entre homens e entre homossexuais? Exatamente, não há necessidade de casamento homossexual, não há necessidade de casamento gay. Na verdade, o Código Civil já resolve pelos direitos de parceria, no direito das sucessões de contratos, a questão das parcerias homossexuais. São adultos, vivam como quiserem viver, mas não há necessidade de estabelecer casamentos. Casamento é para a formação de família, e família no Brasil é um homem e uma mulher. Muito bem. Deputado, quer dizer, nesse caso, então, se a mulher for traída, a outra mulher que tem que pagar a pensão? Não é bem assim, eu vou explicar. O caso é que a parte culpada naturalmente abre mão da pensão para não ter a sua imagem exposta. Ou mesmo a própria lei estabelece que essa parte culpada, se não tiver como viver, não tiver como ser ajudada por parentes e não tiver aptidão para o trabalho, mesmo assim a parte inocente pagará a pensão. O projeto não é machista nem feminista. Ele se refere ao homem ou à mulher, dependendo da situação. Então, se a pessoa culpada, homem ou mulher, precisar de alimentos para não morrer de fome, e a lei diz que ela não pode morrer de fome, então o que o meu projeto faz é trazer a responsabilidade civil aquele terceiro ou aquela terceira que contribuiu para a destruição de uma família, que contribuiu para a destruição do casamento. Muito bem. Apenas isso. Doutor Zé Beraldo, o senhor é contra esse projeto? Totalmente contra, Ratinho, por duas razões. Hoje a lei já prevê no Código Civil que a pessoa culpada, o cônjuge culpado, ou o homem ou a mulher, ele já fica obrigado a pagar a pensão. Isso a lei determina. De modo que há julgados que, por exemplo, uma médica era casada com um mecânico e houve a separação por culpa dela, da médica. Ou seja, o juiz determinou que ela sustentasse. E ela sustenta o mecânico até hoje em 10 salários mínimos. Mas isso é outra coisa, Ratinho. Isso é outra coisa completamente diferente. Isso tem razão, doutor Beraldo, claro, mas apenas quando a parte inocente é que aí a culpada pagará a pensão. Está claro, e o meu projeto não trata disso. O meu projeto trata do momento em que a parte culpada não tem condições de viver sem alimentos. Vai ao juiz, pede os alimentos e o juiz os concede. E determina que quem paga, a parte inocente. Ora, como é que é isso? A parte inocente já sofreu o vilipêndio. Vai levar pelo resto da vida o vilipêndio da traição. E ainda paga a conta financeira da traição? Não, tá certo. Doutor, eu acho que ele tá certo. Eu acho que o cara que foi o responsável pela destruição da família também tem que ser responsável. Na verdade, eu entendo que ninguém comete o crime sozinho, Ratinho. Não há um adultério, não há um crime aquele que comete sozinho. O que o deputado quer, ao meu ver, é a mesma coisa de se pretender punir aquele que construiu a cama para aquele que praticou adultério. De modo que eu não vejo razão nesse aspecto, porque a lei assim prevê. Deixa uma pergunta do auditório. Fala, meu bem. Ratinho, eu acho, a minha opinião é assim, se ela procurou o amante, é porque o marido não dava mais no couro, então ele tem que pagar a pensão sim.
Hoje em dia, Ratinho, olha, Ratinho, hoje em dia, deputado, não há distinção. As mulheres estão aí na trincheira, estão na frente, estão trabalhando a independência, as mulheres são dignas, elas não são mais submissas aos homens, elas não precisam mais pedir esmola aos homens e aos amantes. Isso é importante. Repito, meu projeto não é machista nem feminista. Ele procura preservar os direitos da parte inocente, seja homem ou mulher. E o doutor Beraldo? O doutor Beraldo, como criminalista brilhante que é, sabe perfeitamente que não há mais o crime de adultério no Código Penal brasileiro. Então a parte que contribui para um terrível drama social, que é a desgraça de uma família, o fim de um casamento, fica lá airosamente na boa, só assistindo ao espetáculo. Será que isso é justo? Ratinho, há um perigo muito grande. Eu estou começando a gostar do projeto dele, doutor Beraldo, vou ter que ser contra o senhor. E dessa vez eu não tenho lá, mas é verdade. Quantas vezes ele já viu homem ou mulher trair, fica numa boa, desmancha a família, o cara fica numa boa, o outro se vê, ainda paga a conta. Mas a lei é clara, Ratinho. É por isso que ele está mudando a lei. Mas e se existir um conluio? E se existir um trato com a mulher mal casada, com o homem mal casado, ela não é resolvida, tem um amante, ela é em conluio com o marido, fala, eu vou te trair com o homem rico. Bom, isso, temos que tomar cuidado. Azar do homem rico, ele que se dane. Pode falar, meu bem. Pode falar. O meu pai traiu a minha mãe. Sim. Se eu pudesse, eu colocava ela na justiça e fazer ela pagar a pensão pra minha mãe. A mulher dele. A mulher que saiu do seu pai. O meu pai, a amante dele. A amante dele. Se você pudesse, você entraria na justiça pra pegar a pensão pra dar pro teu pai. Pra minha mãe. Pra tua mãe. Sim. Porque você acha que a amante também foi culpada. Sim, claro. Você acha isso? Deputado. Muito bem. Tá aí, ó. Os dramas. Eu até diria o seguinte, há casos em que os tribunais já têm assim se manifestado de que se aquele que se sentiu ofendido foi traído, pode buscar uma indenização a título de danos morais, pode buscar. Então não há necessidade. Nós temos coisas, eu entendo, mais salutar aqui, mais sérias, mais perigosas, inclusive para tratar. Eu não vejo agora a razão de mudar o só por essa razão, é preciso ter cuidado. Doutor Beraldo, mais salutar do que esse projeto é difícil, é um projeto extremamente coerente, porque ele visa exatamente a saúde da família. A disposição da lei, na verdade, é clara no sentido de que o inocente paga a conta financeira da traição. Isso não está certo. Já que eu volto aí, já que eu volto com o debate. Olha, amante é quem paga a pensão. Deputado Paes de Lira, olha, nós vamos ter que voltar a esse assunto do dia, é um assunto interessante, para a gente continuar, porque ainda é um projeto que discutir ainda. Né? Pode falar, 1 minuto para o senhor falar, deputado. Repito, meu projeto é contemporâneo, ele visa resolver um drama social, que é exatamente fazer justiça à parte inocente num caso de divórcio que começa litigioso, depois termina num acordo, ou nos casos em que a justiça imponha o pagamento de alimentos, mesmo quando claramente foi demonstrada a culpa da parte culpada, ou seja, aquela que foi infiel. Ele amplia o conceito da responsabilidade civil, é verdade, mas nesse sentido, ele é contemporâneo, ele é apenas uma novidade, não prejudica ninguém. Ele traz a responsabilidade civil àquele que contribuiu para o fim do casamento. E nesse sentido, ele é justo e reequilibra a equação. Muito bem, doutor. Ratinho, obrigado por essa oportunidade. Posso lhe dizer, como professor que sou, a OAB Federal, através do nosso presidente Alpir Cavalcante, se posicionou o contrário. De modo que eu pergunto, e se a mulher é solteira, não sabe que o homem é casado? Como fica? Ou vice-versa? E digo mais, o amante ou a amante não tem culpa de absolutamente nada nesse aspecto. Muito bem, e eu vou dando tchau. Hoje nós ficamos sem o Jornal Nacional. A gente volta amanhã. Resultado da enquete, você acha que o amante deve pagar pensão? 80% diz que sim, 20% diz que não. É o resultado que o Brasil ligou. Boa noite, Brasil. SBT, a TV mais filhos do Brasil. Obrigado pela vice-liderança. Nós voltamos amanhã.